Boa noite, então, oficialmente. Então, hoje nós vamos dar início à lição 2, correto? Quem sou eu, espírito, alma e corpo? Amém? Vamos então ficar de pé para estar orando, né? Peço perdão para vocês, né? Que eu precisei realmente cancelar a aula. Fazia muito tempo que eu não tinha uma gripe tão forte, né? E cheguei a ficar 2 dias de cama, né? E aí eu estava meio que relutando. Eu não gosto de cancelar nenhum compromisso, mas precisava realmente me recompor, né? Ainda hoje também tirei um tempo porque ainda não estou 100%, mas sinto que eu estou indo para os finalmente, né? Mas fazia tempo que eu não tinha gripe tão forte assim, né? Paciência, né? Faz parte. Então, obrigado pela compreensão e hoje a gente recomeça, né? Porque nós queremos avançar, amém? Precisamos avançar, né? Amém? Quem quer orar aí? A Vera ora hoje, Vera? Orar pela nossa aula aí, Vera? Pai, nós queremos te agradecer a Deus por mais esse momento, Pai, aqui na Tua presença. É verdade. Se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor quer que nós aprendamos mais a Sua palavra, Deus. Que a Sua palavra ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, Pai. É verdade, Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para te agradecer. Senhor, sabe, né, daqueles que não podem vir, o Senhor sabe o motivo, o Senhor conhece, né, os seus filhos. E nós não somos nós que vamos julgar, né? Que essa aula seja de bom proveito, que possamos aprender cada vez mais. E depois o Senhor também pode levar nós em segurança para casa, do mesmo jeito que a gente chegou até aqui. Desde já nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Amados, uma palavrinha rápida, né? Eu sinto que a gente está vivendo um novo tempo, né? Hoje já existem talvez centenas ou milhares de escolas online, né? Tanto no meio cristão como fora do meio do cristão, né? É uma tendência mundial. É possível que no futuro tudo vai tornar digital, né? Mas a gente sabe perfeitamente que nada substitui o presencial, né? Principalmente se tratando das questões espirituais, né? Se eu precisar, por exemplo, fazer uma oração com imposição de mãos, né? Que eu tenho que colocar a mão sobre a cabeça de vocês. Não dá para fazer isso online, né? Então tem algumas coisas que nunca o online vai conseguir substituir o presencial. Mas a gente tem conseguido unir o útil ao agradável, né? Então, hoje, as aulas estão sendo gravadas. Se acontecer alguma situação que realmente não dá para vir, né? Fiquem na paz de Deus, né? Todo mundo aqui é adulto, a gente sabe das responsabilidades. Existem coisas que realmente não tem como, né? São situações que às vezes acontecem bem no dia do horário da aula e tal. Não estou falando isso para incentivar vocês a faltar, né? É o professor que vai fazer isso, né? Não sou louco de fazer isso, mas é que eu quero que vocês se sintam livres e à vontade, né? Isso não pode ser um peso, né? Tenho certeza que vai valer muito a pena, porque eu sei que o que eu estou compartilhando e vou compartilhar com vocês não vai ficar restrito à apostila, né? Nós sempre damos liberdade ao Espírito e ele sempre vai acrescentar coisas que não estão na apostila e com certeza Deus vai trazer informações importantíssimas para vocês continuar crescendo na caminhada da fé, né? Não sou melhor do que ninguém aqui, mas por causa do meu chamado, né, a gente tem estudado muito, né? Fiz algumas escolas ano passado e ano retrasado, completei o meu curso, pode ser a faculdade de teologia online, né? Fiz uma escola apostólica com o apóstolo René online, depois fiz uma escola da honra também online. Tenho participado de uma escola profética lá na cidade de Itajaí, onde eu ajudo com violão lá, né? Inclusive agora, uma vez por ano, eles têm uma semana que é a semana da escola mesmo. Aí é aula presencial aberta, inclusive se alguém aqui quiser participar, aí são 4 dias de aula, né? Aí vem profetas de outros lugares do Brasil e tal, que vão ministrar ali. É um lugar simples, é uma casa
é uma casa de madeira, assim, onde a gente se reúne, né? Mas a presença de Deus é sempre muito forte naquele lugar, né? Então, tudo que a gente tem aprendido ao longo dos anos e continua estudando e aprendendo e buscando, fora as nossas buscas diárias, né? A gente vai derramando aqui sobre vocês, né? Então, pode ter certeza que... E eu também quero estar sempre aberto, né? Para também estar aprendendo, porque eu sei que sempre vocês vão poder também estar acrescentando alguma coisa, né? Então, eu estou dando essa palavra para incentivar, embora que tenha aquele ditado popular, né, que santo de casa não faz milagre, né? A gente, nós não somos, né, profetas famosos, né? Mas pela bondade e misericórdia de Deus, a gente tem procurado viver uma vida correta diante de Deus, né? E para poder realmente estar conectado a Ele, né? Saber quando a gente abre a boca para falar, Ele fala através de nós, né? Mesmo a gente sendo vaso de barro. Amém? E estava vendo ali, terminando de assistir agora um link que a irmã Alice, a pastora Alice compartilhou comigo, né? De uma outra escola de profetas que vai acontecer na cidade de Balneário. E uma coisa que me chamou a atenção ali, eu conheço já o casal ali, conheço até pessoalmente, inclusive. E esse casal de pastores que estão incentivando o evento deles de profetas que vai acontecer também, estava comentando uma coisa bem interessante, né? Que hoje em dia não dá mais para confiar em todo profeta, né? No passado foram muitos escândalos que já aconteceram, né? Pessoas que, eis que te digo, e pessoas que falam, o que a gente chama de profetada, né? E vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e não sei o que lá, e vejo que Deus está entregando uma casa nova para você, um carro 0 quilômetro. Esse tipo de profecia, e muitas que nunca se cumpriram, né? Não que Deus não possa usar um profeta para entregar esse tipo de profecia. Eu acredito, né? Acredito que Deus faz o que quer, como quer, mas só citei como exemplo que realmente existem os falsos profetas, né? Pessoas que fazem negócio em nome de Deus, pessoas que não temem a Deus. Então isso está cheio, né? Mas ainda existem os verdadeiros, né? Não é porque tem os falsos que não existem os verdadeiros, né? Então, quando a gente tem acesso a pessoas que são realmente tementes a Deus, pode ter certeza, vale a pena qualquer tipo de investimento que a gente faz para receber mais de Deus, né? Amém? Inclusive, nessa quinta-feira eu estou indo para o Legendários, né? Vou para o meu mais um encontro com Deus, né? Até domingo. A mãe quer que eu pregue domingo aqui. Se eu sobreviver, se eu sobreviver, eu tiver força, energia física, eu prego. Vai chegar aqui horas. Chegar de tarde, né? Mas eu creio que eu vou estar lá renovado. Mas vamos lá, um dia de cada vez, né? Tá bom, amadas? Então vamos lá. Amadas não, aqui tem os amados, né? Eu estou acostumado que lá em Tijuca só dá amadas, né? Precisa arrumar um legendário para as mulheres também, né? Vamos crer que no futuro vai ter, né? Vamos crer que no futuro vai ter. Já existe legendário para casais, né? E eu tenho fé que no futuro eles vão criar um legendário para mulher, né? Tenho fé que vão criar algo parecido, né? Para não deixar as mulheres de fora, embora que já existem alguns movimentos com as esposas dos legendários, né? Mas eu acho muito interessante realmente algo de Deus, né? Está começando pelos homens, porque biblicamente o homem, a responsabilidade do lar, ela está sobre o homem, né? O homem é o sacerdote do lar, né? Existem muitas famílias onde as mulheres têm tomado a dianteira porque os homens não estão ocupando o papel deles, né? E aí as funções se invertem, né? Claro, glórias a Deus quando existem famílias onde as mulheres são tementes a Deus, são mulheres de Deus, são mulheres cheias do Espírito Santo, com certeza vão trazer uma direção saudável para aquele lar, né? Mas o projeto original de Deus Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher, né? Então esse é o projeto original. Quando a gente cumpre e vive o plano original, não tem como dar errado, né? Então é muito bacana isso que vem realmente de Deus, né? Um tratamento de choque aí com os homens, e à medida que os homens vão sendo restaurados, o restante do lar vai sendo uma consequência, né? Porque um homem curado, um homem sarado, ele vai levar a família, ele vai conduzir a família, né? Como um guia espiritual, né? Vamos lá então, quem sou eu? Quem eu sou? Quem tu és? Né? Aquela música, né?
Eu quero ser tua casa favorita, né? Pastor Tiago pregou aqui, né? Então, quem sou eu? Vamos lá. Um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, essa é a resposta, né? Durante muito tempo, algumas pessoas entendiam que nós éramos uma alma, né? Mas, biblicamente, da maneira correta, nós somos um espírito, né? Eu sou um espírito que habita num corpo e que possui uma alma. E a gente vai entender isso um pouquinho mais aprofundado nessa lição. 1 Tessalonicenses 5,23 diz, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então aqui é um texto conhecido da palavra de Deus, que num só versículo ele mostra, né, que dessa trindade do homem, dessa trinidade, né, que é o espírito, alma e corpo, né? Nós somos formados disso, né? Espírito, alma e corpo. Então, como já estudamos anteriormente, Deus é triuno, isto é, 3 pessoas que formam um só Deus, e nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso temos também uma essência triuna. Assim como Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos também corpo, alma e espírito, né? Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia diz, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Primeiro momento, Deus criou, pode-se dizer, um boneco de barro, né? E depois, então, Deus sopra do seu fôlego e esse homem, então, torna-se um ser vivente. Deus soprou, né, da sua própria essência, do seu espírito sobre o homem. Então, aliás, como veremos a seguir, e precisamos gravar em nosso coração. Então, está escrito aqui, né? Somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. De maneira resumida, né, a alma está ligada aos nossos sentimentos e emoções, né? O corpo, todo mundo sabe o que é, e o espírito é quem nós realmente somos. Ok? Vocês conhecem aquele salmo, né? Salmo bem conhecido, quando Davi ele fala para a alma dele, né? Por que estás abatido, minha alma, né? Por que te perturbas dentro de mim? Então, esse é um texto bem conhecido, né? Onde o espírito de Davi, ou seja, Davi, que é um espírito, né? Ele falando para a alma dele, que a alma é o nosso lado emocional, né? E tem dias que acorda com aquela assim, disposição, né? Aquele ânimo maravilhoso, aquela vontade de ficar na cama e não sair mais, né? Então é a alma, né? A alma ela é preguiçosa, a alma ela é rancorosa, a alma ela é cheia, ela é toda complexa, né? É muito interessante, o pastor Odracir, que é um pastor que frequentou o nosso ministério, foi ungido no nosso ministério, o Ministério Vindas Águas, né? Ele é da cidade de Porto Alegre, já é um senhor, com, sei lá, 77, 78, ele deve ter mais ou menos a idade do meu pai, e ele compartilhando comigo algumas vezes, né, que Deus deu para ele uma visão da nossa alma, né? E a nossa alma, Deus mostrou para ele que a alma humana, né, ela é comparada a uma tábua que antigamente as mulheres utilizavam para lavar a roupa na beira do rio. Então elas tinham um tipo de uma tábua de lavar roupa, né? Vocês sabem como é que é essa tábua, né? E de tanto ficar esfregando ali o sabão, com o tempo aquela tábua vai impregnando o sabão e ela fica tipo de um limo assim. Não fica mais a madeira lisinha, fica tipo de um limo sobre aquela tábua. E Deus mostrou para ele que assim é a nossa alma, né? Ela tem algumas coisas impregnadas nela, né, que só Deus, com o tempo, é que pode remover esses resíduos, né, que com as pancadas da vida, os traumas de infância, a história que cada um tem aqui, a história que cada um carrega, vai meio que afetando essa alma. Por isso, o pastor Tiago aqui pregou sobre restauração, né? O que realmente precisa de restauração é a nossa alma.
ela precisa de restauração, porque o espírito, à medida que nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado em Deus. Então o espírito está pronto, Jesus disse. Agora, a carne é fraca, o espírito está pronto e a alma, ela precisa ser restaurada, né? E isso é processual, né? Então Deus deu essa visão para ele, né? Eu achei muito tremendo, né? Quem conhece, consegue trazer na memória a imagem da tábua, você vai entender exatamente o que eu estou falando, né? Ela tem alguns resíduos ali que, para te tirar aquele resíduo, vai ter que esfregar bastante, né? O pastor, então, é a alma que é julgada? O espírito volta para Deus, no caso, no final, assim, exemplo, né? No final. O que vai ser julgado... Se acaba, a alma é julgada e o espírito volta para Deus? Deu? Mais ou menos assim? Na verdade, nós que morremos em Cristo, nós já morremos salvos. Sim, não tem julgamento para nós. Eu digo os que não. Os que não... O espírito volta para Deus que deu, né? Tipo, fôlego de vida, alguma coisa assim? Não. Não, porque é o espírito realmente, porque no céu só vai entrar o nosso espírito, o céu ou o inferno, né? Os animaizinhos, por exemplo, os animaizinhos não têm espírito, eles só têm alma. A partir do momento que morreu, acabou. A alma não tem acesso ao céu, é só o espírito mesmo que volta para Deus, só que volta ou não volta, né? Porque perante a Bíblia tem o céu e tem o inferno, né? Então esse espírito, ou ele vai para Deus, ou se a pessoa morrer sem salvação, se ela morrer sem Cristo, ela vai aguardar o julgamento final, conforme está lá em Apocalipse, que é o julgamento do trono branco, que ela já é condenada por não ter aceitado a Cristo, e ali nós cremos que é um julgamento assim eu aprendi, eu creio, que assim como num tribunal terreno, os julgamentos são para definir a quantidade de tempo que a pessoa vai ficar presa e o local onde ela vai ficar. Existe, por exemplo, na cadeia, existe a solitária, né? O Nunes aqui entende melhor que eu, mas existem lugares piores lá dentro da cadeia. A solitária, o que seria para um bandido mais perigoso? Sabe explicar aí para nós, Nunes? A solitária é a pessoa que fica isolada, entendeu? O perigoso não pode estar no meio dos outros, ele fica lá solitária. Sim. Ou a visão castigo. Se fez alguma coisa, então a pessoa fica lá 1 mês, 2 meses sozinho. Só um quarto escuro, sem nada. Mas existem penitenciárias de segurança máxima, né? Existem vários tipos de... São alas isoladas, que são alas separadas que... Pedófilo. A ala A é só para bandido, né? Alta perigosidade. Isso, são separados por alas, né? Esse tal de que o senhor falou ali é solitária, quando a pessoa começa uma coisa, briga lá dentro. É castigo. Ou é tipo um castigo. Sim. Daí joga o cara na solitária. Sim. Então, o que eu quero chegar é que, assim como na lei dos homens, né, existem lugares piores e lugares melhores, entre aspas, né, numa cadeia, e principalmente o tempo que ela vai ficar lá, nós cremos que esse julgamento vai ser para definir mais ou menos onde a pessoa vai ficar no inferno. O inferno não tem nenhum lugar bom, mas provavelmente deve ter lugares piores. Nós acreditamos que esse seria o sentido de ter um julgamento, né? Mas, de qualquer forma, todos vão comparecer diante do trono de Deus e serão julgados segundo as suas obras, né? Julgados segundo as suas obras. Agora, quem morreu em Cristo vai comparecer diante do tribunal de Cristo, a Bíblia fala, que aí é para receber galardão, né? Então, de acordo com o nível de obras que nós realizamos aqui na Terra, nós teremos mais galardão, ou mais recompensa, né? Ou menos. Mas todos vão entrar para o céu. E há quem diga também, se a gente comparar o céu com um espaço, uma geografia que nem a gente tem aqui na Terra, há quem diga que no céu vai ter lugares privilegiados, né? Então, conforme o número de obras, né? Mas isso são conjecturas, né? Ainda eu falava lá em Tijucas, no culto, né, que há a possibilidade de o céu virar, a terra virar o céu, né? Porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo aqui 1000 anos, e depois a Nova Jerusalém vai descer do céu. Então, é possível que depois de a gente reinar com Cristo aqui na terra, esse mundo vai ser transformado,
né, e a Nova Jerusalém desce do céu, é possível que a terra vai se transformar no céu, né? Então são alguns mistérios, né, que tem pela frente. Uma coisa é certa, quem morre com Jesus é só alegria, né? Tá tudo certo. Mas vamos continuar aqui. Escatologia não é a minha especialidade, né? Mas eu gosto desse assunto, mas tem que estudar mais, né? Então vamos lá. Somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Esta é a forma como o Senhor nos constituiu, e inverter esta ordem nos traz sérios prejuízos. Inicialmente, precisamos entender o que é cada uma dessas partes de nós mesmos e como elas funcionam. O corpo, mesmo no mundo, entendemos muito bem do que se trata, mas há uma grande confusão a respeito de espírito e alma, que só a Bíblia pode nos trazer uma direção clara a esse respeito. Muitos afirmam que se trata da mesma coisa, mas ao lermos Hebreus 4:12, concluímos que são distintas entre si. Olha aqui que o texto diz, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, mais um texto aqui que fica claro, né? Que existe uma separação da alma e do espírito. Espírito e alma não é a mesma coisa, né? Outro dia, eu estava ouvindo um médico muito famoso, né? Um vídeo que esse médico ele fala sobre a importância de cuidar do corpo, né? E ali no vídeo ele fala, né? Nós precisamos cuidar do corpo, porque o nosso corpo... Nós precisamos, aí ele falou assim, nós precisamos cuidar do corpo, porque o nosso corpo, ele é o templo da nossa alma. Né? Então, Como é? todo mundo na academia, né? É só uma confirmação. Então aí ele fala, o nosso corpo é o templo da alma, né? Não é errado dizer que o corpo é o templo da alma, mas para nós a explicação mais correta é o corpo é o templo do espírito, né? Então, porque nós somos um espírito que tem uma alma, né? Mas quem não sabe que a gente é um espírito tende a dizer, o corpo é o templo da alma, né? Mas, na verdade não, é o templo do espírito, né? Ok, mas está tudo certo. Aqui a gente tem um gráfico, né? Aqui a gente tem um gráfico, né, que ele é uma maneira, através de um desenho, né, do lado direito, aqui tem esse desenho no coraçãozinho, né, representando o espírito, ali a mente do bonequinho, né, ligado à alma e o corpo, né, que seria o próprio corpo do boneco, né. A gente tem essa outra figura aqui também, o espírito representando ali o centro do círculo, né? Depois a alma e o corpo. Eu já participei de um congresso com um pastor da Argentina, né? Um congresso de avivamento que eu participei anos atrás, que ele pegou a figura da lâmpada, né? Para citar como exemplo, né? Para citar como exemplo. Aí ele mostrou que seria o corpo da lâmpada representa o nosso corpo, né? E a luz dela, aquela fibra onde tem a luz, seria o espírito, né? E o ar que existe entre o vidro ali e a parte de onde ilumina, seria a alma, né? Uma maneira de ilustrar, né? Enfim, são maneiras de ilustrar com desenhos, né? Para a gente tentar entender. Então aqui, a alma está ligado às nossas emoções, né? A nossa mente, né? Os maus pensamentos, aqui fala adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, né? Tudo isso está ligado à alma.
fatores negativos, né, como preocupações, medo, nervosismo, insanidade, morte. Geralmente quem fica preocupado, quem fica ansioso, tudo está ligado à alma, né? Tudo está ligado à alma. Por isso a importância, quando a Bíblia diz lá em Efésios, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a Bíblia diz fortalecei-vos no Senhor, ela está falando que fortaleça o teu espírito. E o que é o alimento do espírito? O alimento do espírito é a palavra. Então, quando o meu espírito está bem alimentado, quando eu estou cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, né? Cheio de Cristo, né? Que Ele que é o pão vivo que desce do céu, automaticamente o meu espírito forte, ele sobrepõe a alma. Né? Um espírito forte, ele vai dizer para a alma, fica na tua. Alma, baixa a tua bola. Alma, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Por que estás triste, alma? Nada te falta, olha só. Deus te deu um marido maravilhoso, te deu filhos maravilhosos, tu tem onde morar, tu tem o que comer, tu tem uma igreja maravilhosa. Fica na tua alma, deixa de ser depressiva. Né? Agora, quando a gente não se enche do Espírito Santo, quando a gente não se alimenta da palavra como deveria, quando a gente não se fortalece, o que acontece? O espírito fica fraco e aí a alma toma conta. Né? É aquela questão dos lobos, né? Então, a gente tem, olha só como que é complexa a coisa. A gente vive uma batalha espiritual, onde a gente lida com o mundo espiritual, uma guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Nessa guerra tem os demônios que atuam, estão ao nosso derredor, rugindo como um leão. E nós temos que lutar também contra nós mesmos. Né? E muitas vezes o nosso eu interior é um dos maiores adversários que a gente tem que lutar. Então a importância da gente fortalecer o espírito, né? Realmente andar com o tanque cheio, né? Dizem que tem um livro, eu não li ainda, meu irmão Tiago já recomendou, tem outro pastor, Léo, que recomendou esse livro, eu, se Deus me der condição, quero ler. Não ande com o tanque vazio, né? Dizem que é muito bom esse livro. Mas está ligado a isso, né? Está ligado a realmente você andar cheio do Espírito Santo, se fortalecer, investir tempo realmente em se alimentar, porque se a gente não faz isso, a alma, ela pode querer dominar o espírito. Se a tua alma for uma alma saudável, uma alma curada, pode ser que ela não vai dar tanto trabalho, não vai incomodar tanto. Mas se a alma tiver com meio doentinha, isso é perigoso. A alma se lembra da velha. Que a alma, o velho homem, né? O velho homem que está ligado a uma alma muitas vezes doente, se ele se levantar, nós estamos lascados. Aqui a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5, né? Que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é um fruto do Espírito Santo, mas que pode se manifestar através do nosso espírito, né? Então a alma, ela tem vontade própria. A visão, audição, tato, paladar, olfato, né? Isso se manifesta através do corpo, né? Que é com o corpo que a gente observa, que a gente escuta, com que a gente toca, com que a gente sente o paladar, com que a gente sente cheiros, né? Então, os 5 sentidos estão ligados ao tato. Aqui ele faz uma comparação também, o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, está ligado ao espírito, né? O amor filéu, que é o amor de amizade, está ligado à alma. E o amor eros, né? Que são os 3 tipos de amor que tem na língua grega, né? O amor eros, que está ligado mais a erotismo, o erótico está mais ligado ao corpo, né? A carne. Então, comparações aqui que o desenho nos dá, né? Então, o amor interior está ligado ao espírito, o amor emotivo está ligado à alma, e o amor exterior está ligado à carne, né? Em 1 João 2,16, né, fala sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne
está mais ligado realmente a um pecado do corpo, né? Concupiscência dos olhos também é um pecado do corpo. E a soberba da vida, aqui a setinha, tá tudo ligado à alma, tá ligado à alma aqui, né? Mas eu diria que a soberba da vida... eu acho que começa, a alma gera vontade, né? E depois o corpo concretiza, né? Sim. Amém. Então tá, vamos. Aqui tem uma frase, né? Uma pessoa que nasceu de novo, quem nasceu de novo, o espírito dela é controlado por Cristo, né? Então, se realmente eu nasci de novo, eu vivo uma nova vida, o Espírito Santo vai me governar. Esse é o desejo de Deus, né? Que a gente possa se encher do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo controle o nosso espírito, para que o nosso espírito automaticamente controle a alma e o corpo, né? E aí a gente, dominando alma e corpo, vai com certeza andar de acordo com a vontade de Deus. Aqui um exemplo, né? Imagine o carro de sua preferência, já na próxima página, né? Imagine o carro de sua preferência com o tanque cheio de combustível e com o motorista ao volante. Imaginou? Um carro com o tanque cheio de combustível com o motorista ao volante? Ótimo! Agora vai ser fácil de você entender. O carro que você imaginou representa o corpo. E tal como o carro em si, o seu corpo poderá ser maior ou menor do que o de outras pessoas. Tem gente que ganhou um corpinho mais cheinho, né? E outros ganharam um corpo mais magrinho, né? Ganhou, não era assim. A gente trocou de carro. E alguns conquistaram uns quilinhos a mais, né? Ao longo da sua vida. Poderá ser mais ou menos vaidoso do que o de outras pessoas. Além disso, você poderá equipá-lo com opcionais, não originais de fábrica, né? Aí é só falar com a pastora Patrícia que ela já vai explicar para você. Hoje tem até adicionais, né, do pompom, né? Adicionais do airbag, tem adicionais, né? Como é que chama aquilo que aplica no rosto mesmo? O botox, né? Então, hoje dá para recalchutar tudo, né? Cabelo, faz implante, né? Tem a microlabial, né? Que muda a cor dos lábios, se quiser deixar o lábio mais gordinho. Tem. Hoje, a minha esposa diz, né? Mulher feia, mulher barata. Quer dizer, como é que é? Mulher bonita, mulher cara, uma coisa assim, né? Quem tem dinheiro para investir, transforma tudo hoje, né? Mas nunca esqueça que Deus quer, em primeiro lugar, que a gente seja agradecido com o que Ele já nos deu. Amém? Mas tem muita coisa hoje, né, que não é invasivo, que não necessariamente vai causar mal para o organismo e que pode ajudar na autoestima da mulher, né? Essa questão ligada à autoestima e autoimagem é um assunto que Deus vem ministrando no nosso coração ao longo dos anos, né? E hoje, por ter uma mulher que é formada em estética, eu aprendo muito, né? E eu acho, não querendo defender a profissão da minha esposa, né? Mas eu acho tudo que é feito para aumentar a autoestima e a autoimagem de alguém, tirando qualquer procedimento que seja invasivo ou que vá cancerígeno, como possa existir, né? Tirando isso daí, né? Como a gente sabe que tem alguns procedimentos que usam até produtos, né? Pessoal de salão de beleza aí, talvez saiba do que eu estou falando. Tem coisas que são cancerígenas, tem coisas que são perigosas, então isso daí a gente não pode botar a mão no fogo. Mas tirando isso, tem muitos procedimentos que ajudam, né, a mulher a se sentir melhor com ela mesma, o homem também, né? E isso eu acho bacana, né? Que Deus quer ver os seus filhos felizes, né? O problema é quando a pessoa não se aceita mais como ela é. E não tem, aí perde o limite, né? Sim. Da busca pela perfeição, né? Sim. Tem os... Começa assim, igual tatuagem. Tem coisas que... É verídico, tá? Tu faz uma tatuagem, depois que tu fez, tu não consegue mais parar. Eu parei. Não sei se completa, porque tu é medroso. Mas, pessoal, tu faz uma, tu faz outra, pode ver, a pessoa nunca tem uma. É um vício, assim, é uma coisa que puxa a outra, sabe?
É igual a estética, É né? o que diz a Bíblia. É ridículo. Chama Eu outra gosto Bíblia. da classe. Uma Nunca coisa ruim pensei. chama outra coisa ruim. Nunca gostei. Pastor, eu agradeço a Deus que Deus não me deu muitas condições financeiras, porque se eu tivesse, eu me conheço, a minha alma sem vergonha. Se eu tivesse dinheiro, eu estaria que nem uma boneca. Toda desfilada. Temos que buscar sempre o equilíbrio, né? É isso. Buscar um equilíbrio, né? Vamos ficar aqui na aula aqui. Então vamos lá. O combustível do tanque representa o espírito, né? Sim, o espírito de vida. Enquanto houver combustível, o espírito de vida, o seu carro, que representa o seu corpo, terá vida e tudo deverá estar funcionando bem. É claro que você poderá ter problemas com o rendimento do seu combustível, seu tempo de vida, se você não fizer uma boa manutenção do seu carro, o seu corpo. O nosso espírito dado por Deus, ele só vai viver aqui nessa terra enquanto o nosso corpo estiver funcionando bem, né? A partir do momento que o meu corpo parou de funcionar, é como tu falou, o espírito volta para Deus, né? Porque ele só vai funcionar aqui enquanto o corpo está funcionando. Então, a importância realmente de cuidar do templo do Espírito Santo, né? Com uma boa alimentação, atividade física, água, né? Cuidar realmente com o templo, né? O motorista representa a sua descanso, né? Descanso, dormir, quando precisa dormir, dormir também. O motorista representa a sua alma. Como se sabe, a alma é responsável por dar movimento ao que está vivo. Ou seja, a alma é o elo entre o espírito e o corpo. Da mesma forma que é necessário o motorista para dar partida no carro e fazê-lo movimentar-se. Além disso, a alma, o nosso motorista, é a sede dos sentimentos, paixões e diversas sensações, estando sujeita à angústia, aflição, desânimo, desejos, alegrias, aborrecimentos e assim por diante. Ou seja, dá para perceber que se o motorista não ajudar, o combustível será mal gasto ou o nosso carro poderá sofrer sérias consequências. Em outras palavras, se sua alma não for bem governada, sua vida poderá ser ceifada antes da hora, por conta da sua falta de domínio próprio. Claro, aqui é só uma ilustração, né? Mas como eu já expliquei para vocês antes, aqui pela ilustração dá a impressão aqui que o motorista, né, que é a alma, ele tem o controle, né? Só que um espírito tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele não vai permitir que a alma controle, né? A alma, ela tem atuações, né? Mas quando o Espírito está forte, e eu estou cheio do Espírito Santo, quem governa é o Espírito, né? A alma ela só governa quando o nosso Espírito está na reserva. Né? Quando ele está na reserva, aí a tendência é que a alma ela quer botar a manguinha de fora. Ô pastor, então assim, a gente pode antecipar, Deus tem uma data para cada um, alguns vão morrer antes ou não, né? Mas então a gente pode antecipar esse dia? Com maus cuidados, a gente pode antecipar? Eu creio que Deus nos deu livre-arbítrio. Né? Então, Né? assim, tem uma data, mas tu pode antecipar. Tu pode ir antes por maus. Eu não creio que tenha uma data, eu creio que Deus já sabe a data, né? Que é o que alguns chamam de predestinação. Na verdade, Deus, por ser onisciente, Ele já sabe o futuro. Ele sabe até quantos anos eu vou viver aqui nessa terra, Ele sabe quantos anos tu vai viver, Ele sabe o teu último dia de vida, sabe o meu, sabe de todo mundo aqui. Mas, trazendo para a prática no dia a dia, o que eu vejo, todos os dias nós temos liberdade de fazer escolhas. Todos os dias. No café da manhã tu tens a opção de escolher, claro, às vezes não, né? Mas tu tem a opção de escolher o que tu vai comer. No almoço também, no jantar também. Todos os dias. Tu escolhe o teu estilo de vida. Se tu vai se alimentar com frutas, verduras, se tu vai se alimentar com fast food, né? Se tu vai se alimentar com sucos naturais e água, ou se tu vai se alimentar com refrigerante, todos os dias tu faz escolhas. O acúmulo das escolhas diárias, semanais, mensais, anuais, vai gerar o que é
o que aquelas pessoas falam, né? A gente é o que a gente come, né? Vai gerar isso daí. Mas assim, ó, vamos supor assim, ó, que Deus, um exemplo assim, Deus falando, eu tinha para Indianara viver até tal anos, mas eu sei que como ela não vai se cuidar, ela vai partir antes. Sabe o exemplo assim? Às vezes a pessoa morre e fala assim, era o dia dela. Às vezes não era aquilo que Deus queria, mas uma escolha tua de ir antes, uma coisa assim, sabe? Sim, eu estou entendendo. Né? Sim. Faz sentido, não faz? Entendo, É igual a pessoa que se mata. Deus não queria aquela data para ela, mas foi uma escolha ter encerrado o caminho antes, tá? Pegou a atalho. Mas Deus te leva antes nesse teu raciocínio. Não, tipo, Deus tem um projeto para ti, um propósito para tua vida. Projeto inicial. Eu quero que a Alice, Deus como faz? Deus fez um propósito para ti viver até 89 anos, porque Ele tem coisas para ti. Só que tu, na tua caminhada de vida, tu não se cuida, tu decide te prejudicar e partir antes. Deus já sabia que tu ia fazer isso, mas não era o que Ele queria, exemplo. Mas para partir antes só se eu ir lá me matar, né? Não, mas como o pastor falou, tu pode adoecer, tu pode pode antecipar o teu estilo de vida, tu pode deixar de Não, ser. eu creio que pelo meu estilo de vida, eu vou sofrer as consequências daquilo que das minhas escolhas. das minhas Sim. escolhas. Mas é isso que ela está querendo dizer, que de acordo com o nosso estilo de vida eu posso antecipar. Né? Tem pessoas que dizem assim, não adianta se cuidar, não adianta fazer exercício, não adianta se alimentar bem, porque todo mundo vai morrer. Né? Todo mundo vai morrer. E eu escuto muitas vezes. Todo mundo vai morrer, mas só que eu que conheço a palavra, que eu sei que eu preciso cuidar do templo do Espírito, porque ele não pertence a mim, ele pertence a Deus, né? O meu corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Se eu conheço a palavra, eu não vou ficar me autodestruindo. Eu não sou uma pessoa radical, tipo assim, né? No meu aniversário eu coloquei refrigerante. Eu fiquei 20 anos da minha vida sem tomar refrigerante. O Christian, de 2 anos atrás, talvez jamais botaria refrigerante no meu aniversário. Mas eu coloquei por quê? Porque eu decidi que eu não quero ser uma pessoa extremamente radical. Eu não quero ser. Então, lá uma vez ou outra, tu tomar, eu não vejo que ninguém vai se matar por isso. Agora, tem pessoas que tomam 1 litro de refrigerante por dia. Né? Aí já chega a ser um vício. Aí, esse tipo de pessoa está antecipando a partida dela. Né? Está participando a partida dela. E até para a gente trabalhar com o reino, nós temos que estar saudáveis. Um corpo adoecido não sai da cama, não consegue. Né? Sim. Também não é só esteticamente falando, E tem outra, tá? A gente ouve muito falar em avivamento, a gente sonha com avivamento. O apóstolo Zermini tem uma frase dele que eu acho muito bacana. Antes de você esperar por um avivamento, como é que chama? Um avivamento coletivo, se preocupe com o avivamento individual. E o avivamento individual começa em cada um de nós. Ele é uma escolha nossa diária. Não depende do pastor, não depende de ter um pastor aqui ungido, um apóstolo cheio do fogo do Espírito Santo, o profeta. Depende só de mim. Né? A minha busca, a minha entrega, o meu nível de renúncia, as minhas escolhas diárias. Quem que decide se eu vou jejuar, se eu não vou jejuar, se eu vou orar, quanto que eu vou orar, quanto que eu vou ler a Bíblia, quanto que eu vou buscar? É tudo nós. É individual de cada um. Então a gente às vezes está muito esperando pelo outro, de algo que tem que começar na gente. Né? Então assim é a nossa vida. A gente tem que viver de acordo com o que a gente já alcançou de revelação. Aquilo que a gente ainda não tem de revelação, Deus não vai cobrar de nós. Mas aquilo que a gente já tem, né? E por que eu toquei nesse assunto? Porque eu acredito, o assunto do avivamento, eu acredito que para que a igreja, aí coletivo, né? A igreja de Jesus na terra possa viver um grande avivamento, o nosso corpo precisa estar bem. Precisa estar bem, porque o avivamento, eu já falei em algum lugar, que o avivamento está um pouco ligado à velocidade, né? A igreja mais ágil, mais produtiva. E uma igreja mais produtiva, mais ágil, ela precisa estar bem. Precisa estar bem, porque senão ela não aguenta. Né? Se o teu corpo não está bem, tu quer o quê? Tu quer dormir, tu quer descansar, tu está doente, tu vai ficar na cama. Né? Então, precisa estar bem. Então, a gente precisa realmente zelar pelo templo do Espírito Santo. Né? Estou dizendo que a gente está livre, né? Eu acabei ficando doente, eu procuro sempre me cuidar.
tem coisas que fogem ao nosso controle, nós somos frágeis, né? Mas há uma responsabilidade sobre nós de cuidar, né? Fazer a nossa parte. Vamos lá, portanto, o corpo representa a parte física, material e visível do nosso ser, né? Essa parte aqui é o catupiry aqui onde você pode tocar, né? Então, todo mundo sabe, né? O corpo é onde você pode tocar. É a casa onde moramos. E após a nossa conversão, a casa do Espírito de Deus, 1 Coríntios 6, 19, esse texto eu quero ler. 1 Coríntios 6, 19 diz, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo. Né? Eu gosto sempre de um exemplo bem bacana para as mulheres aqui, as rainhas do lar, né? Eu não conheço ninguém que convida alguém para se hospedar na tua casa, ou para ir lá almoçar, tomar um café, ou passar um dia, que tu vai, de propósito, sujar a sala, sujar a cadeira, sujar a mesa, deixar tudo sujo, agora vem, entra na minha casa que vamos tomar um café comigo. Geralmente, quando a gente convida alguém para ir na nossa casa, principalmente se é alguém importante, a gente faz uma faxina na casa, limpa tudo, arruma tudo, né? Aquela faxina que às vezes fazia meses que você não fazia, se vai receber alguém importante, você contrata até uma faxineira, mas deixa tudo brilhando para receber a pessoa, não é verdade? Não é assim que funciona? Né? Se alguém se oferece para ir na tua casa, não, hoje não dá, pode ser amanhã, tem que limpar tudo. Agora, por que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que mora dentro de nós, por que eu tenho que deixar o meu corpo todo bagunçado para ele morar ali dentro? Né? Uma pessoa que, por exemplo, que usa droga, ou que fuma, né, faz uso de cigarro, ela está destruindo o templo do Espírito Santo. E a palavra é forte, né, pastor? Deus que deu não pertence a nós. Deus deu esse templo para o Espírito habitar. Sim. Então nem pertence a vocês, porque foi dado por Deus. Né? Tem que devolver para ele, ó. É dele, né? É dele. Nós somos mordomos de algo que é dele, né? Então, se eu não cuidar bem daquilo que é dele, eu estou sendo um mau mordomo, né? E na sequência ele vai dizer, né? Fostes comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, como a gente pertence a ele, a gente precisa cuidar bem. Lembrando que a Patrícia, minha esposa, gosta sempre de falar isso, né? Que o principal mandamento é amar a Deus de toda a força, alma e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não me cuido, eu não estou amando a mim mesmo. Se eu não cuido da minha saúde, eu não estou amando a mim mesmo. E se eu não amo a mim mesmo, que tipo de amor que eu vou dar para o outro, se eu tenho que amar o outro como a mim mesmo? Né? Então eu preciso cuidar bem de mim. Se eu cuido bem de mim, eu estou amando a mim. E se eu estou amando a mim, agora eu vou poder amar o outro de uma maneira mais próxima do amor de Deus. Né? Então o nosso corpo é a casa do Espírito. Nele estão todos os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato e audição. O nosso corpo foi criado pelas mãos de Deus do pó da terra, conforme em Gênesis 2, versículo 7. Sua função básica é ter contato com o mundo físico. Após o pecado, o nosso corpo, assim como todo o nosso ser, sofreu sérias consequências, ficando exposto ao desgaste e à morte. Vocês lembram? Em primeira instância, Deus criou o homem para viver aqui na terra para sempre. Né? Aí, com o pecado, Deus estabeleceu a morte, mas no começo ainda os homens chegavam a viver, Matusalém viveu 900 e poucos anos, né? Mas depois, por causa da continuidade do pecado, Deus então resolveu limitar, né? E aí diminuiu
bastante, né? Hoje é muito raro a gente ver pessoas que ultrapassam os 100 anos. Ainda existem, algumas pessoas que conseguem ultrapassar os 100, né? Mas é mais raro, né? A Bíblia diz que o que passa de 70 é enfado e canseira, podendo chegar a 80, né? É uma geração, né? Salmo 90, se eu não me engano. Então, agora o nosso corpo ele está sujeito a um desgaste, né? Tem uma passagem que diz, né? Embora o nosso espírito, o nosso homem interior se renova dia após dia, né? O homem exterior se corrompe, né? Ou seja, essa carcaça aqui ela está se desgastando, né? Ela está envelhecendo a cada dia, ela está ficando cada vez mais velhinha, né? Mas o espírito interior está se renovando, né? Dia após dia. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso espírito. Então essa transformação ela acontece ao mesmo tempo na alma, como também no espírito, né? Sabendo que o corpo é a nossa casa, a casa do Espírito de Deus, devemos ser bons mordomos e cuidar bem dele e de nossa saúde. Só relembrando. Aqui uma ilustração, né? Do versículo que eu acabei de citar. O corpo, o homem exterior, ele se corrompe, né? Se corrompe no sentido que ele envelhece. Envelhece e também está sujeito ao pecado também, né? O amor eros, né, que é praticado pelo corpo. Amo quem me ama, né? A nossa carne, às vezes, ela só quer amar quem te ama, né? Deus ensina que eu tenho que amar até o inimigo e orar por ele, né? Mas a nossa carne não quer isso. Nossa carne não quer orar pelo inimigo, né? A carne, muitas vezes, quer até o mal do inimigo, né? Porque a carne ela se corrompe. Mas quando eu estou cheio do Espírito, o Espírito me convence que eu tenho que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus o que é? É o perdão, é o amor incondicional, inclusive orar por aqueles que nos perseguem, né? Então, pelos sentidos, aqui na ilustração, né? Através dos sentidos é que entra o pecado, né? Através da visão, né? Do olhar, do toque, do paladar, da audição, do olfato, né? Basicamente pelos 5 sentidos são as portas de acesso ao pecado, né? Então a dor, o cansaço, as limitações, tudo está ligado à nossa carne, ao nosso corpo, assim como a força, o toque, as boas sensações, né? A carne ela pode ser influenciada por Satanás, né? Pensamentos maus, né? Maus pensamentos que podem vir sobre a nossa mente é uma estratégia do inimigo para nos levar a pecar, né? Então vocês sabem que o inimigo está ao nosso derredor e muitas vezes ele sopra, né? Ele sopra pensamentos, né? E por isso a importância de cuidar dos nossos pensamentos, né? A Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, que sejam essas coisas que ocupem a nossa mente, né? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, diz a Bíblia. Então eu tenho que vigiar todos os dias os meus pensamentos. Nós deveríamos ser ágeis. Quando surge qualquer pensamento negativo, pensamento de morte, pensamento de desgraça, pensamento de vingança, pensamento do mal, imaginar alguma coisa de alguém, quando vem pensamento ruim, nós deveríamos ser rápidos em dizer, alma, troca o pensamento, né? Muda de pensamento. O Espírito dá uma ordem para a alma, né? E botar um louvor na mesma hora, fazer alguma coisa, não permitir a tua alma começar a se alimentar daquilo, né? Porque às vezes começa a se alimentar de um pensamento ruim, daqui a pouco aquele pensamento ele vai virando uma bola de neve que pode gerar um sentimento, que pode gerar uma ação, né? E automaticamente gerar um pecado, né?
Então a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos. O espírito é o nosso ser. Nós somos espíritos, né? Passamos a ter vida a partir do momento que Deus soprou em nós o seu espírito. Até então a gente era um boneco de barro. Portanto, o nosso espírito é o ponto de contato entre nós e Deus. O espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus e somente pela qual podemos adorá-lo verdadeiramente, né? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então o nosso espírito é que é a ponta de conexão com Deus, que também é espírito. Agora, claro, a adoração no sentido de louvar a Deus, por exemplo, o teu espírito tem que fazer a tua carne louvar, né? Então, quando você levanta as mãos, quando você canta, né? Você está fazendo isso com o corpo, né? Mas é o teu espírito ordenando o corpo a corresponder à tua vontade, entendeu? E à vontade de Deus, que a gente possa adorá-lo. Embora que a adoração não está ligada só à música, né? A música está ligada ao louvor, né? A adoração é um estilo de vida, é um estilo de renúncia, de entrega total do teu corpo, alma e espírito a Deus, né? Então, a adoração é muito mais profunda, né? Mas isso se dá pelo Espírito. Como definição geral do termo, a palavra Espírito vem do hebraico ruach, da qual se deriva o vocábulo grego pneuma, que se traduz por espírito. Literalmente significa o movimento dinâmico do ar. Pulmão? É o vento, né? O vento, ele é um dos símbolos do Espírito Santo, né? E também uma forma de... Porque quem faz o movimento do ar dentro do pulmão faz, né? Sim. A transformação do ar. Sim. Do oxigênio e da... Olha que engraçado, pneu. Sim, aqui ele colocou o desenho, né? O desenho da... Então a nossa natureza é, portanto, espiritual. O espírito, né, é também conhecido na Bíblia como nosso homem interior, que se renova, né? Então, o ser, o eu, a pessoa original como Deus criou, influenciada pelo Espírito de Deus, ela vai praticar o amor ágape, né? É o amor como Deus. Eu amo quem é como Deus ama, né? Eu vou amar como Deus ama, né? Eu não dependo de sentimentos, independente de quem é a pessoa, eu preciso amar, porque o amor de Deus é incondicional, tem que amar a tudo e a todos, né? Não existe a opção de não amar. Amar é mandamento, né? Então tem que amar. Então, o Espírito de Deus vai nos levar a uma vida de adoração a Deus. Nosso sentido de vida é um sentido de vida de ter comunhão plena com Deus. Esse Espírito com Deus, ele nasce de novo, né? Sem Deus, ele está morto, né? Morto e pode-se dizer também adormecido, né? Quando a Bíblia diz, né, em Efésios, né, desperta o tu que dormes. O que significa isso, desperta o tu que dormes? Muitas vezes o espírito está adormecido, né? Então está lá o tanque na reserva, dormiu. Não está necessariamente morto, mas tem casos que ele está totalmente morto, né? Então só Deus para ressuscitar, né? Até ontem eu citei um texto na célula, né? Que o texto de Jó 14, né? Que mesmo que a árvore morra e o tronco venha a morrer, né? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova, né? Então, às vezes, uma pessoa que aparentemente está morta espiritualmente, se ela tiver um impacto com a glória de Deus, com o Espírito de Deus, aquele Espírito pode ser reativado. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? Quanto há fôlego de vida, há esperança. Né? Enquanto
O espírito morto, ele está separado de Deus, né, que pode levar à morte espiritual, né, e vai levar essa pessoa a uma vida vazia. E aqui diz, né, uma das estratégias do inimigo é a soberba da vida, né, que está ligado à independência de Deus, né? Então, a pessoa achar que o dinheiro, a glória desse mundo, os poderes desse mundo, a fama, o que o mundo pode te dar, são suficientes, né? Não precisa de Deus, porque o dinheiro resolve, o poder resolve, né? Então, isso é extremamente perigoso, né? Então, a soberba da vida. Por último, a alma é o elo entre corpo e espírito. A palavra alma se traduz da palavra hebraica nepesh e do grego psique. E originalmente significa hálito de vida. A alma representa em nós a mente, a vontade e as emoções e sentimentos. Sobre essas funções, podemos dizer que as funções da vontade são buscar, 1 Crônicas 22, 19. Vamos ler aqui o texto. Alguém pode ler para nós Jó 6, 7 e depois Jó 7, 15? 1 Crônicas 22, 19 vai dizer: Disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e começai a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que será edificada ao nome do Senhor. Então aqui diz, disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Então aqui ele faz uma separação, né? Ele separa o coração da alma, né? Que é como se ele estivesse separando realmente o espírito da alma. E aqui deixando claro que a alma precisava ou precisa buscar ao Senhor. Buscar, né? Então está ligado à vontade. Recusar, Jó 6,7. Alguém achou aí? A minha versão é atual, pastor. Diz assim, ó, não tenho apetite para comer essas coisas e tudo que eu como me faz mal. Então a alma dizendo, né? Eu não tenho vontade de comer isso daí, né? A alma tem a capacidade de recusar algo, né? Jó 7,15. Escolher, né? Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. É uma escolha da alma, né? A alma faz escolhas, né? Se o espírito não dominá-la, ela vai governar a nossa vida. Quando o espírito não governa, a alma governa. A vontade é o instrumento para. Só abrir um parênteses aqui, lembrando que o tema da festa dos tabernáculos ano passado não foi nem por força, nem por violência, né? Mas sim pelo meu espírito, né? Diz o Senhor dos Exércitos. O que a gente aprende com esse texto de Zacarias 4,6, né? Que não é pela força, ou seja, não é pelo poder da carne, não é pelo poder do corpo, né? Nem por violência, nem pela vontade da alma, que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito. Né? Então, por isso que nós precisamos realmente ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito nos governe, o Espírito Santo de Deus nos controle e faça a obra de Deus através de nós. E a alma não vai ter quase nenhuma participação em nada. De preferência que ela não tenha participação. Vai ficar assim, se convertendo. Agora, é interessante, é muito importante a gente entender essa logística toda. Por quê? Porque nós também não podemos se tornar pessoas sem sentimentos, né? Se eu for só um ser espiritual, se daqui a pouco a pastora Alice tiver uma crise emocional, ou a Vera tiver passando por uma deprê da vida, se eu me tornar um ser espiritual, que não, como se alguém que está o tempo todo cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim, eu posso me tornar insensível, né? E achar que, meu Deus, é porque ela não está orando, é porque ela não está buscando como deveria. Bem feito, né? Está orando pouco. Vai jejuar, minha irmã. Né?
Não é assim que funciona, né? Eu preciso ser cheio de compaixão, assim como Jesus era cheio de compaixão. Então, Jesus ele se fez homem para justamente entender o que um homem passa. E a verdade é que na prática, no dia a dia, ninguém vai conseguir estar o tempo todo com o tanque cheio, o tempo todo cheio do Espírito Santo. Tem dias que você não vai conseguir buscar o que você gostaria, e tem dia que o tanque vai estar baixo e a alma vai gritar. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, né? Então seria muito lindo o Alice nos Países das Maravilhas, né? Assim, mas isso é importante, sabe por quê? Deus, ele sabe todas as coisas, né? Nada é em vão. Então, assim, a alma, por isso que é importante o equilíbrio. A alma nos mostra que a gente tem que ser dependente. Que a gente é humano. Isso. Nós somos se humanos. Se ela para de agir, mostrando nossas fraquezas, dá aquelas... Aí fica questão do espírito, tu se acha tal e capaz de se tornar independente. E criar uma independência, achando que pode tudo. Então a alma te mostra o quanto tu é fraco e pode pender para o mal. Então é aquele equilíbrio que ela faz entre o corpo e o espírito. Um pecado do espírito bem conhecido é a altivez do espírito, né? Que é o orgulho, né? O espírito, quando ele está muito exaltado, está tudo dando certo, eu nunca mais pequei, já faz 1 ano que eu não peco, meu Deus, né? A tendência do espírito, o que é? Ficar altivo, né? E aí a altivez do espírito precede a queda. Então, aí Deus já sabe o que faz, né? Deus já estabeleceu um princípio que ficou altivo, vai cair. Aí tu cai mesmo, que é para te voltar, baixar a crista. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia? Quem está de pé, cuida para que não caia. É isso aí. Então, Deus estabeleceu princípios que fazem com que a gente fique onde deveria ficar, né? Mas é tremendo a importância da alma, né? Que se a gente não tivesse alma, a tendência é que há uma tendência que a gente poderia se tornar pessoas muito arrogantes, né? Porque, poxa, insensíveis, né? Por exemplo, chorar com os que choram. Se eu não tivesse alma, como é que eu ia chorar com os que choram? Ai, pastor, eu não choro, né? eu não choro. O meu ponto, né? É claro que não, nós eu me somos... compadeço, mas eu não... Se tu chora na minha frente, eu não choro. Esse chora. Ele é sentimental. mas isso são características, né? Não é Nós não somos iguais, né? Tem pessoas que choram com mais facilidade, outras não, né? Mas o que eu digo é realmente se compadecer, né? Se colocar no lugar da outra, né? Por mais que um crente faleceu, por exemplo, eu sei que ele tem a vida eterna, que ele vai morar no céu, que nós deveríamos até fazer uma festa, né? Em vez de fazer um velório, mas aquelas pessoas que estão ali, elas estão tristes. Por quê? Porque é o sentimento da perda, né? Ela perdeu o ente querido. Então, por mais que aquelas pessoas saibam que a pessoa foi morar no céu e que vai estar num lugar maravilhoso, mas no momento está doendo. Por quê? Porque é a dor da perda. E quando pega inesperado, mais ainda, né? Então, eu estava vendo ali no Instagram de um pastor bem conhecido da nação, que na igreja dele, uma família inteirinha, né? Eu não sei o que aconteceu, se foi acidente, o que foi, mas a família inteirinha. Então, isso já... Eu acho que foi acidente, estava vindo de um lugar para vir para outro. Provavelmente, porque a família inteira, né? Um aninho de pouco e outra 7 aninhos. Então, imagina a dor, né, dos que ficaram, né? Perder uma família inteira assim. Então, isso gera dor, não tem como não gerar, né? Lá no Pobre tem uma assembleiana com câncer. E aí um pouco da família dela é crente, um pouco não é, né? Daí ela tem uma irmã que ela vai lá, meu Deus, ela quer morrer com tanto de chorar. Ela disse, mas por que tu está chorando? Não chora, minha filha. Se eu morrer, eu vou morrer com Cristo. Para mim, se eu morrer, é lucro. E com câncer no último, mas consolando a outra. Ai, meu Deus, a Sandra vai lá. Ai, meu Deus, Neia, como é que tu estás assim, né? Rindo ainda com essa situação. Ai, querida, se eu morrer, eu estou bem. Vou voltar para casa. Não fica assim, Sandra, para de gritar. Em vez de tu vir aqui para me dar ânimo, tu vem aqui para me botar para baixo ainda. E eu que tenho que dar ânimo para ti. Olha que engraçado, né? Olha a diferença, né?
É isso aí. Glórias a Deus.